Vamos falar sobre economia agora? Tem muitos assuntos relacionados à economia. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre privatização da Petrobras. Disse que a Petrobras só dá dor de cabeça, que quer logo colocar a Petrobras para ser privatizada. Ele disse também dos precatórios. Não tem grana para pagar precatório no ano que vem, precisa da aprovação disso no Congresso. Tem aí hoje a resposta do Copom em relação à taxa de juros, vai aumentar, não vai aumentar, muitas apostas relacionadas a isso, é um mecanismo para tratar justamente a inflação e tem também o drama do desemprego no Brasil. A gente vem acompanhando essa taxa, ela ficou estável aí, deu uma queda inclusive, mas é um número muito alto, apesar de ser o menor número desde maio de 2020, o número de desempregados no Brasil é muito alto. Apesar da queda, a informalidade cresceu e a renda dos brasileiros também sofreu as maiores baixas da série histórica que é levantada pelo IBGE. Quando a gente pega os dados, trazendo aqui os dados para você, a gente tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas. São 13 milhões e 700 mil desempregados no Brasil. O rendimento médio caiu 10,2% em um ano. É a maior queda da série histórica e nem desde 2012, essa série. Para conversar conosco sobre isso, eu chamo aqui a nossa colunista de economia, a Gabriela Chaves, que já está conosco. Olá, Gabriela. Tudo bom, Gabi? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Vamos falar dessa economia brasileira que está uma panela de pressão, né? Panela de pressão, vamos começar por onde? Quer falar primeiro sobre essa questão do desemprego? A gente fala sobre queda, né? A manchete é a queda do desemprego no Brasil, mas é um número muito alto, preocupante, né? Não podemos celebrar, mas estamos de olho, caiu, né? Exatamente, Fabiola. A taxa de desemprego no Brasil, ela vai considerar como desempregadas as pessoas que não estão procurando ativamente um emprego. Então, a gente vê uma queda nessa taxa quando o trabalho informal, ele aumenta, assim. Então, com a retomada da economia, a gente vê que o setor de serviços, ele está também tendo uma retomada, que é um setor que emprega muita gente no Brasil, mas o resultado final que a gente está vendo dessa redução do desemprego é através do aumento do trabalho informal e das condições precárias. As pessoas que estão conseguindo o trabalho mais formalizado estão tendo acesso a salários menores do que elas encontraram, né? Que é esse rendimento médio que a gente está identificando aí entre as pessoas que estão empregadas de R$ 2.489. Esse é um desafio muito grande num contexto onde tudo está ficando mais caro, né? Então, a gente não tem tantos motivos para celebrar essa queda do desemprego, porque ela se dá a um custo de muito avanço do trabalho informal e de postos de trabalho que pagam pouco, em linhas gerais, assim. Por exemplo, o número de trabalhadores domésticos, eu estava vendo aqui os dados, cresceu quase 10% no trimestre. Né? E isso também aconteceu porque muitos empregados domésticos foram dispensados durante a pandemia, né? E agora Exatamente. sendo recontratados. Exatamente, Fabíola. Os trabalhadores por conta própria, por exemplo, eles já somam 25 milhões de pessoas e a gente está falando aí de pessoas que muitas vezes precisam começar a empreender por necessidade, né? Por não encontrar uma realocação no mercado de trabalho, essas pessoas vão aí se lançar à modalidade que a gente chama de trabalho por conta própria, né? Que são a maior parte das pessoas que trabalham como mês e etc. E é uma forma de trabalho que traz muita fragilidade, né? Porque a renda oscila de acordo com o que a pessoa é capaz de gerar no empreendimento dela.